Porque eu passei por uma porta que eu não queria passar. Eu queria português de literatura. Era a minha paixão. A minha segunda opção foi português e espanhol. Literatura, eu acho que eu mergulharia, sairia assim, ó, aplaudindo sem problema nenhum. Mas eu passei para francês. Percebe-se que eu tenho um problema sério com R, né? E foi aqui, sabe, a porta que se abriu foi na minha limitação. Sabe, às vezes eu falo assim que Deus tem as suas formas de trabalhar. É por isso que eu acredito quando Apocalipse 3:8 fala: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Era aquela de português e francês. E foi essa porta que eu passei. Eu cheguei à sala de aula e todo mundo falava francês, menos eu. E eu achava que iriam me ensinar. Eu vim lá do Parque São José, Belford Roxo, Pantanal, Caxias, cheguei achando assim, eu estou fazendo português e francês, não tem pré-requisito, né? Não falo que você tem que saber o idioma, então eu vou aprender aqui. Mas quando eu cheguei, todo mundo falava, né? São alunos de uma classe econômica diferente da minha. E o que me chocou foi isso, sabe? Hoje, como educadora, em sala de aula, em conselho de classe, eu acho que eu choro. Eu fico imaginando assim, quando eu escuto assim, falar assim, ó, esse aluno não quer nada, Eleusa não quer nada. O corpo docente de língua francesa dizia isso. Mas não é que eu não queria, eu não sabia. Como é que eu vou mandar um bebê falar um idioma que ele não sabe? Como é que eu vou mandar um bebê escrever um idioma que ele não fala? As minhas provas eram discursivas, em francês. Era uma folha de papel ao máximo que a gente tinha que falar e escrever de todos os lados. Não, e detalhe, eu tive um mestre, foi ele. Eu nunca fiquei reprovada em língua francesa. Eu nunca fiquei reprovada em literatura francesa. Eu chegava em casa, eu abria a gramática de língua portuguesa, eu abria a gramática de língua francesa. Eu ia aprendendo por analogia a gramática. E eu olhava para o céu e eu falava assim, tu és o Deus que sabe todos os idiomas. Eu só tenho a ti. Eu entrava em jejum, estudava. Eu tenho um boletim que diz, eu nunca fiquei reprovada nos 8 períodos de literatura francesa. 4 de literatura francesa, 2 de tradução francesa e 8 de língua francesa. Mas foi um desgaste desnecessário, porque eu nunca entendi nada que o professor falou. A aula era toda em francês, desde o início até o final. Uma piada, todo mundo ria. E eu não sabia de que se tratava. 4 anos de assim, sendo ignorada em sala de aula. Sabe, para que perder tempo com um aluno que não sabe? Então o que você diz? Ele não quer. É desleal demais, a corrida é desleal. Entendeu? Foi por isso que eu ouvi, o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Será que você não está no lugar errado? Você não era para estar aqui, Deus, mas... Com o meu Deus, eu venço um esquadrão. Eu não escalei o muro, eu não tinha condição de escalar, porque o oponente tinha o material desde criança, eu não tinha. Eu não tinha como escalar o muro. É nessa hora que Deus falou para mim, Eleusa, você saltou. Comigo tu saltou. Por isso que eles falaram, o que tu tá fazendo aqui? E qualquer pessoa que me perguntar, como foi que tu chegou? Como foi que você conseguiu esse muro? Como é que você conseguiu? Eu falo assim, sem medo de estar errada. Eu falo, ele, minha força de vontade e um pouquinho de revolta. Um pouquinho de revolta. Quando você descobre que você fez parte de um sistema, que você ficou todo o tempo na escola, sendo ensinado a ser dominado, quando você descobre que você foi para a escola, sabe, não para dominar, não para conquistar, não para vencer, você foi para a escola para ser dominado. Quando você descobre isso, 15 anos dentro da escola, copiando e decorando, quando chega na hora que você sonha um pouquinho mais alto, um concurso, um vestibular público, te mandam fazer uma dissertação argumentativa? Que monstro é esse? Se na escola eu só fazia a redação uma vez no ano, e era no primeiro dia de aula, como foram suas férias? Era o único dia que eu fazia a redação. Como é que agora, para eu poder passar no Enem, para eu conseguir entrar numa universidade, eu tenho que fazer uma dissertação argumentativa? Como? Como que eu vou fazer um cálculo de física? Como que eu vou fazer um cálculo de matemática se o meu 6º, 7º e 8º ano numa escola pública em Caxias eu não tive professor de matemática? Como é que eu vou competir com alguém que está com material? Como é que eu vou conseguir escalar esse muro? Então a corrida é desleal, é desigual. Quando eu falo que Deus falou, contigo tu salta. Eu falo por causa da reação deles. Como foi que tu chegou aqui? O estereótipo. Olha assim e já dá um laudo. Eu ouvi de uma professora, o corpo docente de língua francesa te subestimou. Achou que não tinha quem te defendesse. Mestres e doutores da língua francesa, um representante, né, que vieram falar para eu parar, eu desisti. Você não nasceu para lecionar.
Você não já tem um bacharelado? Para que você quer licenciar? Que é aqui que entra o X da questão, que tem gente que deve estar me ouvindo. Fala assim, então ela saiu com diploma sem saber, que ela não falou que não falava nada. É aqui que está, eles passaram o tempo todo, sabe? Eu fazendo prova escrita. E na escrita, sabe? Eles não me seguravam por causa do professor. Mas o professor me deixou uma marca. Foi a fala. Eu não consegui falar, sabe? E até hoje eu não falo. Eu tenho um trauma da língua, entendeu? Amigos que leram um livro, aliás, eu quero que você fale francês, já pagou cursos caros, eu escuto o idioma, tudo que eu passei dentro de sala de aula vem forte. É por isso que eu falo assim, o pessoal assim, fala assim, é uma história de superação. Eu falo assim, não é. Eu estou sendo curada. A cura, ela é progressiva, ela é gradual. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo não fala, eu esqueci. Isto é, todo dia eu vou deixando um pouco ao pé da cruz. Até hoje eu acordo gelada, quando eu sonho que eu estou dentro da UERJ devendo uma disciplina de francês. Porque aqui que foi o X da questão. Para eu tirar o meu diploma de licenciatura, eu tinha que dar aula de francês num colégio elitista em que todos os alunos falavam francês e eu não falava. E para eu tirar o diploma, eu tinha que dar essa aula. Foi onde eu entrei questionando o sistema. Vocês não me ensinaram a falar. Como é que vocês querem que eu dê aula? E acredite, Eleusa, tem alunos que têm a mesma dificuldade que você e vai lá e faz. Eu falei, se for para fazer feio, eu não faço. Se for para eu ir lá e fingir que eu estou ensinando, eu não faço. A educação brasileira está assim por causa disso, de profissionais que fingem que estão ensinando. Eu não vou fingir. Vocês não me ensinaram a falar. Como é que eu vou dar uma aula de francês? O que eu aprendi que vocês trabalharam durante todo esse tempo, eu fiz. Vocês nunca me reprovaram. Me mostram uma reprovação. Porque vocês trabalhavam escrita. Vocês não trabalhavam oralidade. Vocês não me ensinaram a falar. Como é que pode cobrar de mim uma coisa que não me deram? Então esse foi o embate. Foi onde eles falaram, Eleusa, o UERJ funciona assim há 50 anos. Você acha que é você que vai mudar? Eu falei assim, eu não vim mudar nada. Eu não acho que vocês se sentam no direito de querer que eu me curve a esse sistema. Então, o que você quer? Falei, permita-me dar uma aula alternando entre o português e o francês. Eu vou. Não pode. Eu falei, eu toco violão, permita-me cantar uma música em francês. E eu faço uma dupla com outro professor que domina e ele trabalha a música, eu canto a música e ele trabalha. Não pode. Eu tentei todas as formas, mas deixa eu te falar. Deus que endurece o coração de Faraó. Deus, porque se eles tivessem aceitado a negociação, eu não teria sido escritora, não teria mais de 10 mil livros vendidos, esse livro aí, eu não estaria curando tanta gente. Quando eu vi o nome desse projeto, Mulheres que Impactam o Mundo, são nossas dores, entendeu? E são nossas dores que curam, sabe? E eu falo sempre isso, você que está me ouvindo, sabe? A dor que você está passando hoje é o remédio que Deus vai usar para curar alguém amanhã. Pelas feridas de Cristo, nós fomos sarados. Aí a gente vem para ser seguidor de Cristo, achando que Deus não vai usar nossas feridas para salvar alguém. E vai. E eu fico alegre que as minhas feridas estão curando. Eu descobri que é possível. Pessoas que o sonho era ser professora, que era o meu sonho. Eu não queria ser física da NASA, não, gente. Eu queria ser professora. E eu encontro pessoas no meu caminho para falar, mestres e doutores, você não nasceu para ensinar. Você já tem um bacharelado, vai embora. Você não nasceu para licenciar. Porque eu falo sempre isso. Se você não souber quem você é em Cristo, o mundo diz quem você é da forma mais cruel possível. Então, se não fosse a graça de Cristo em mim, se eu não soubesse que nele eu posso todas as coisas, eu estaria hoje deitada numa cama sem o meu diploma, em depressão. Sabe? Você leu o livro, foram cruéis demais. Eu falo que foram cruéis na dosagem que Deus deixou. Eu ouvi um pastor falar que a Bíblia só é radical 5 vezes. Essa é uma das radicalidades da Bíblia. Em tudo. Dai graças. Eu vou dar graças aqui, que eu não tinha dinheiro. Eu estava nesse processo, nesse boicote de desiste tudo, deixa pra lá. Me reprovaram essa disciplina de estágio. Essa que eu me recusei a fingir que estava dando aula. Aí foi ali que apareceu a professora que falou, vou te reprovar até você desistir. Essa foi a parte mais cruel. Isso já é no final do livro. Foi a hora que eu descobri que era pessoal. Foi a hora que eu descobri assim, ó, uma negra, uma pobre, uma gorda, uma crente dominar a língua da moda, francês, dominar a língua da dança, dominar a língua da arte. É uma língua elitista dentro da UERJ. Eu não tinha esse padrão. Eu falo isso, olha, quem te manda para o deserto garante a sobrevivência. Quem me colocou lá sabia que eu sairia pela porta da frente. Amém. E saí. Quando eu falo que o Senhor joga a gente, não é de forma ilegal, não. Sim. Né? Digamos assim,
com, meu Deus, eu salto muralhas. Sim. Ele usa o caminho da legalidade, te coloca onde você nunca imaginou chegar.